Olá, tudo bem com você? Que bom te ver aqui no canal Compreendendo as Escrituras, seja muito bem-vindo. Esta aula faz parte de uma série, Curso Bíblico. É a 20ª aula, já estudamos vários temas e eu incentivo você a ir nessa playlist e assistir cada aula. Todas elas formam aí um grande quebra-cabeça e te preparam para esta aula que é muito importante. Mas antes do tema de hoje, você já se inscreveu no canal? Se ainda não fez isso, por favor, faça isso agora. Aí embaixo tem um botãozinho vermelho, se inscrever, pode apertar nele. Do lado tem um sino, clica no sino, ative todas as notificações e você sempre vai ficar atualizado quando a gente postar aqui um conteúdo novo. Incentivo você também a dar uma força para nós, dando um like no vídeo. Isso é muito importante. O YouTube entende que o vídeo é relevante e ele fica disponível para mais pessoas. Então, já dê esse like agora. Acompanhe também o Compreendendo as Escrituras nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre produzindo conteúdos relevantes e também ali a gente tem um contato mais próximo um com o outro. Combinado? Bem, como a aula de hoje é tão importante, já quero ir direto para o tema. Hoje vamos estudar as características da igreja verdadeira. Você já se perguntou por que há tantas religiões diferentes? Nós temos várias religiões, dentre estas religiões temos o cristianismo. E dentro do cristianismo, nós temos aí uma pluralidade, uma diversidade de denominações religiosas. Eu vou mostrar aqui várias placas de igreja que com certeza você conhece. Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular, Sara Nossa Terra, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Deus é Amor, Igreja Metodista, Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Maranata, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Aliança, a Igreja Luterana, a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Vida Nova e muitas outras. Eu citei aqui uma pequena porção das mais conhecidas talvez, mas eu tenho certeza que você já ficou até confuso. Ora, se a Bíblia é uma só, por que há tantas religiões? E talvez você já se perguntou, será que eu estou na igreja certa? Muitos foram conduzidos a uma igreja pelos pais, pelo cônjuge, e ali estão. Será que essa igreja é a igreja verdadeira? Eu queria dizer duas coisas para você. A primeira, você não deve ficar numa igreja porque você foi levado a ela por um parente amigo. Você precisa se questionar e de forma racional ver realmente se essa igreja é verdadeira. Segundo, você não deve ficar numa igreja porque ela cumpre os seus gostos pessoais. Por exemplo, tem gente que gosta de música e fala assim, não, eu vou nessa igreja aqui porque eu me sinto bem, como eu gosto de música, tem um grande programa de louvor nessa igreja. Ou, olha, eu gosto de coisas sobrenaturais, eu gosto de ouvir falar de milagres, eu gosto de revelação, então eu estou nessa igreja aqui porque eu sinto, sabe, um êxtase, eu me sinto bem quando eu estou nessa igreja. Cuidado, você não deve ir para uma igreja ou ficar numa igreja porque alguém te levou, e não deve ir ou ficar nessa igreja para simplesmente cumprir o seu gosto pessoal. Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa estar na igreja que tem as características bíblicas. E aí você pergunta, pastor, mas existe uma igreja com características descritas na palavra de Deus? Sim, e esse é o tema da nossa aula. Hoje, através da Bíblia, eu vou dar 5 características que marcam a igreja verdadeira, que marcam a igreja de Deus. Você quer conhecer? Então veja, essa é uma aula muito importante que eu vou pedir para você atenção. Então acompanhe, tente se desvencilhar de tudo que está aí perto de você. Acompanhe essa aula com muita atenção. Segundo, acompanhe esta aula com muita oração. Terceiro, acompanhe essa aula com o coração aberto. Deixe Deus falar contigo. E eu tenho certeza que você vai ouvir a voz do Senhor. Está preparado? Vamos orar então? Eu quero fazer nessa aula uma oração aqui. Querido Pai,
nós vamos abrir a Tua Palavra para ver dentro das Escrituras as características da igreja verdadeira. Revele estas características, estas marcas para nós. Se estivermos no erro, nos leve a este caminho seguro, pautado na Tua Palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, basicamente, nós vamos estudar 3 capítulos da Bíblia. E são 3 capítulos proféticos, lá do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar Apocalipse 12, depois Apocalipse 10 e, por fim, Apocalipse 14. São capítulos muito importantes. Vamos começar com o 12. O texto vai aparecer aí na tela. Apocalipse 12, do verso 1 ao 6. Verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que devorar o filho quando nascesse. O verso 5, nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse é um texto profético. Qual foi a visão que João teve aqui? Olha a imagem comigo. João, ele viu uma mulher vestida de sol. Ela estava com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, grávida. Ela estava toda reluzente com uma luz do sol e estava sob os seus pés, em cima da lua. Na frente, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E esse dragão estava furioso, pronto para devorar o menino que viria nascer da mulher. Que imagem, hein? A grande pergunta é: quem são esses personagens? Quem é o dragão? Quem é a mulher? Quem é o menino? Por que o diabo está furioso com eles? Então nós vamos identificar os símbolos dessa profecia. Vamos primeiro ver quem é o dragão. A própria leitura do Apocalipse já responde. Se continuarmos avançando na leitura do capítulo 12, vamos chegar no verso 9. E o verso 9 diz assim: E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Temos aqui no canal, já estudamos no nosso curso, sobre a origem do mal. E ali vimos que o mal se originou com um ser celestial, um portador de luz, um querubim. Só que quando ele se rebelou no céu com Deus, depois dessa rebelião ele foi lançado para a terra. E ele se tornou então diabo. A palavra diabo, aquele que foi lançado. Ele se tornou inimigo, que significa Satanás. Então, o dragão aqui em Apocalipse 12 é este ser maligno, que se rebelou contra Deus e foi atirado para a terra. É o diabo, é o inimigo, é Satanás. Agora, quem seria o bebê, aquele que iria nascer da mulher? Nós temos 3 características que apontam que esse bebezinho é um símbolo de Jesus Cristo, nosso Salvador. A primeira razão: Cristo foi aquele a quem o diabo tentou destruir em seu nascimento. Mateus capítulo 2 registra um decreto de Herodes para matar todos os bebês. Obviamente o diabo estava por trás. Ele queria atacar Jesus, matar Jesus, destruir Jesus logo no seu nascimento. Não é esta a imagem lá de Apocalipse 12? O dragão está irado com a mulher, porque quando ela iria dar à luz, ele já queria atacar o bebê. Foi isso que o diabo fez
E isso está registrado em Mateus capítulo 2. Agora, a segunda característica que aponta que esse bebezinho é um símbolo de Jesus. Cristo regerá todas as nações com cetro de ferro. A expressão cetro de ferro é uma expressão que foi tirada do Antigo Testamento, lá do livro de Salmos. Muitos salmos são messiânicos. Estes salmos messiânicos apontavam para Jesus. E eles dizem que Jesus então iria reinar com cetro de ferro. Então esta linguagem de Apocalipse 12 remete ao Messias, a Jesus, por esta expressão que vai reger as nações com cetro de ferro. E a terceira característica, Cristo foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O diabo, ele não conseguiu destruir ali o bebê quando ele nasceu. O bebê foi arrebatado para o trono de Deus. Quando Jesus triunfou sobre o diabo na morte, na sua cruz, depois disso ele ressuscitou, venceu a morte e foi arrebatado ao trono de Deus. Então não há dúvidas, o menino aqui é um símbolo de Jesus Cristo. Agora, quem seria então a mulher? A mulher estava grávida, uma coroa de 12 estrelas, estava sob a lua, revestida de sol. Quem seria ela? É óbvio que alguém aqui já pode tentar deduzir. Se o menino é Jesus e a mulher estava grávida, então essa mulher é Maria, que gerou o Filho de Deus. É verdade, Maria foi a mãe de Jesus. Deus usou essa santa mulher como um instrumento para gerar o Filho de Deus. Mas dentro da profecia de Apocalipse 12, o símbolo da mulher é mais abrangente. Não está falando apenas da mãe biológica de Jesus aqui, mas é um símbolo também. Mas símbolo de quê? Mulher na Bíblia representa o quê? Eu quero ler 2 textos com você. Um do Antigo Testamento e um do Novo. Antigo Testamento, Isaías capítulo 54, versos 5 e 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. O profeta Isaías aqui compara o povo de Deus com uma mulher. E Deus chamou essa mulher. Deus chamou esse seu povo. Então, mulher aqui é um símbolo do povo de Deus. O apóstolo Paulo confirma isso em sua carta, lá aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja é a esposa, é a virgem pura, que vai receber o noivo, Jesus Cristo. Mais uma vez, a mulher aqui é símbolo de igreja. No Apocalipse também, mulher é igual igreja. Então nós vemos aqui que a mulher, ela é a igreja de Deus, o povo de Deus, tanto antes de Jesus quanto depois, porque a mulher estava grávida. Ela iria receber o Filho de Deus. Jesus veio da linhagem do povo de Deus. Deus chamou o povo de Israel, Jesus veio da tribo de Judá. Jesus foi gerado, por esta nação escolhida por Deus. E depois do ministério de Cristo, quando ele ascendeu aos céus, ele estabeleceu a sua igreja. E a sua igreja continuou pura no início da era cristã, e Deus então preservou a sua igreja. Então, resumindo, a mulher é apresentada como prestes a dar à luz a Cristo, depois mais tarde como sendo perseguida após a ascensão de Cristo. Em outras palavras, essa mulher representa a igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Você nota aqui que há 3 batalhas em Apocalipse 12. O diabo, primeiro ele batalha contra Cristo, depois ele batalha contra a igreja, que é a mulher, e por fim, lá no final do capítulo 12, diz que ele fica irado e vai travar uma batalha com os descendentes da mulher, o povo remanescente.
que é a igreja de Deus nos últimos dias. Então, 3 batalhas nesse capítulo. A primeira batalha contra o Filho, que é Jesus. A primeira batalha contra a mulher, que é a igreja. E a terceira batalha contra os descendentes da mulher, que é o povo remanescente. É a igreja de Deus nos últimos dias. Especificamente agora, eu vou me concentrar na batalha do diabo com a igreja e depois com o remanescente. Nós temos uma aula aqui no canal sobre a batalha do diabo contra Cristo. Eu vou deixar na descrição aqui o link. A aula é o significado da cruz. Está numa playlist chamada O Amor Revelado na Cruz. Assiste essa aula e você vai ver a batalha do diabo contra Cristo. O meu foco aqui é a batalha de Cristo contra a igreja. Então vamos continuar a leitura agora do Apocalipse, capítulo 12, vendo a batalha do diabo contra a igreja. Olha comigo esse verso, 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Vimos aqui que o dragão, o diabo, ele perseguiu a mulher durante um período. Eu coloquei em vermelho, mas eu quero que você volte ali comigo para você fixar quanto tempo, qual foi o período que o diabo perseguiu a igreja. Vamos ver. Durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui o Apocalipse usa uma linguagem simbólica, dizendo que a perseguição foi um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Se você já acompanhou o nosso curso aí, aulas anteriores, isso já é familiar para você. Porque nós temos uma aula aqui no curso que é a identidade do chifre pequeno. E nós vemos em Daniel exatamente a mesma expressão. Vamos ver aqui de novo, eu quero relembrar com você isso. Daniel capítulo 7, o verso 21 e o verso 25. O verso 21 diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aí o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora eu coloquei em vermelho, preste atenção. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Perceba que a linguagem de Apocalipse 12 é a mesma de Daniel capítulo 7. Apocalipse 12 diz que a igreja de Deus ia ser perseguida durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 7 diz que um poder, o chifre pequeno, iria perseguir os santos de Deus, a igreja de Deus, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estamos falando aqui do mesmo evento. Então, o diabo persegue a igreja em Apocalipse 12 através do chifre pequeno. E nós já identificamos no nosso estudo quem é o chifre pequeno. Nós já desvendamos também esse período de tempo. De acordo com Daniel, capítulo 11, verso 13, tempos significa ano. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, representa 3 anos e meio, que é o equivalente a 42 meses ou 1.260 dias. E nesta aula aqui do curso, A Identidade do Chifre Pequeno, nós também já estudamos que em profecia, um dia simboliza um ano. Então, se a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa que 1.260 dias, em profecia, esse é um período de 1.260 anos. Então, o dragão, ele persegue a igreja de Deus durante 1.260 anos. E aqui é mais uma razão de que a mulher não pode ser Maria, porque o diabo ia perseguir essa mulher por 1.260 anos. Maria viveu 1.260 anos? Não. Então, a mulher, de fato, definitivamente, não é Maria. Essa mulher é o povo de Deus. E esse povo de Deus sofre uma perseguição. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque esses detalhes já foram dados na aula sobre o chifre pequeno. Eu aconselho você,
se não assistiu essa aula, ir lá e assistir a aula na íntegra. Nós chegamos à conclusão de quem é o chifre pequeno. O chifre pequeno é o catolicismo romano, é a Igreja Papal, que desde 538 teve a sua supremacia e ela foi, então, até 1798. Veja o quadro. Em 538, entra o Código de Justiniano, estabelecendo o catolicismo como a cabeça da cristandade. Então, a Igreja Romana Papal vai reinar de forma suprema durante esse período de 1260 anos. E exatamente conforme indica a profecia, esse período termina em 1798, onde entra em vigor um outro código, o Código de Napoleão. O Papa Pio VI é preso a mando de Napoleão pelo general Berthier, e então esse período de 1260 anos se encerra. Mas veja, o chifre pequeno não apenas perseguiu o povo de Deus. Durante esse período, Daniel registra algumas coisas que a Igreja Romana fez. Olha comigo aqui. Daniel 8,2 diz que a Igreja Romana jogou a verdade por terra. Como que a Igreja Romana jogou a verdade por terra? Algumas coisas foram estabelecidas durante esse período de supremacia. A primeira, a Igreja Romana colocou a tradição acima da Bíblia. A Bíblia, então, não era o guia de fé e prática, o guia normativo dessa igreja. A tradição foi colocada acima da Bíblia. Os concílios foram sendo organizados, dando mais voz autoritativa do que a própria Bíblia. Assim, a verdade foi jogada por terra. Outra coisa que a Igreja Papal fez, a salvação pelas obras. A Igreja Romana estabeleceu a venda de indulgências para fazer com que os seus fiéis ganhassem o céu. Introduziu os sacramentos, que traz méritos para o fiel. Assim, a salvação, ela é meritória, distorcendo o ensino bíblico de que a salvação é totalmente pela graça. Dessa forma, a verdade foi jogada por terra. Mais uma coisa, a Igreja Romana estabeleceu os santos e a própria Maria, mãe de Jesus, como mediador. Então, Jesus não é o único e absoluto intercessor entre nós e Deus. Os santos podem fazer mediação. Maria é uma intermediadora. E em quarto lugar, a Igreja Romana também mudou a lei de Deus. O catecismo romano tirou o segundo mandamento da lei, que proíbe adorar imagens e esculturas, dividiu o 10º mandamento no meio e, por fim, alterou o 4º mandamento da lei de Deus. A observância do sábado foi substituída pela guarda do domingo. Dessa forma, esse poder jogou a verdade de Deus por terra. Você está vendo que o chifre pequeno perseguiu a igreja de Deus e, mais do que isso, pegou a verdade de Deus e jogou por terra. Vamos revisar. A tradição ficou acima da Bíblia, a salvação pelas obras, os santos como mediadores, a lei de Deus foi mudada, o 2º mandamento tirado, o 4º mandamento adulterado. Então a igreja de Deus sofreu muito nesse período. Só que o que diz Apocalipse? Vamos lá de novo, Apocalipse capítulo 12, temos uma informação muito importante aqui, verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Deus, então, deu asas para sua mulher e ela foi para um lugar seguro. A Bíblia chama esse lugar seguro de deserto. E aqui há um detalhe curioso. No Apocalipse, água, nas profecias em geral, água simbolizam povos, multidões. E deserto é o contrário, é uma região não habitada.
quando a igreja romana persegue o povo de Deus, esse povo de Deus então vai para uma região não habitada. E é interessante que, antes de concluir esse período de 1260 dias, que em profecia são anos, nós temos um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa e foram para uma região não habitada. Os pais peregrinos, puritanos ingleses que saíram da Inglaterra, entraram num navio chamado Mayflower e foram para o Novo Mundo. Eles foram para a América do Norte porque queriam liberdade religiosa. E ali, na América do Norte, atracaram em Massachusetts, em Plymouth. E ali eles queriam iniciar, então, uma nova Inglaterra. É por isso que até aquela parte dos Estados Unidos é chamada de Nova Inglaterra. Eles foram para um novo mundo, onde eles fugiram da perseguição romana. Muito interessante esse cenário bíblico com o cenário histórico. Mas, de qualquer forma, durante esses 1260 anos que o diabo perseguiu a igreja com o chifre pequeno, que o diabo usou o catolicismo romano para jogar a verdade por terra e atacar o povo de Deus, Deus preservou sua igreja. Muitos morreram, a verdade foi jogada por terra, mas Deus não permitiu que o seu povo fosse exterminado. Deus levou o seu povo para uma região segura. E é interessante que esse povo de Deus, então, agora se torna o que a profecia chama de o remanescente. Vamos olhar aqui mais um texto. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Como o diabo não conseguiu atacar a igreja durante esse período de 1260 dias, ele então ficou irado com os descendentes da mulher, o povo remanescente, a igreja de Deus no tempo do fim. Podemos chamar esse povo remanescente de a igreja verdadeira. Então, depois desse período de perseguição à igreja, o diabo então foi atacar o remanescente da mulher, a igreja verdadeira. E com isso, em nossa mente, nós já temos a primeira característica da igreja verdadeira. Nessa aula eu vou dar 5 características. Aqui já encontramos a primeira. A primeira característica da igreja verdadeira é essa. A igreja verdadeira surge no tempo do fim. O tempo do fim, biblicamente, ele começa quando termina essa perseguição da supremacia papal, do chifre pequeno, que vai de 538 até 1798. Quando esse período encerra, começa então, na cronologia bíblica, o tempo do fim. Os sinais preditos por Jesus em Mateus capítulo 24 se cumprem nesse período. Então, esse ano é muito importante, 1798. É o ano que marca o início do tempo do fim. Ok? Então, se o diabo perseguiu a igreja durante todo esse período, o povo remanescente surge quando? Surge logo após esse período. Então, a igreja verdadeira surge depois de 1798. Ficou claro para você? Só que agora eu quero te dar uma informação muito valiosa. Lembra que o diabo jogou as verdades de Deus por terra? Antes desta igreja verdadeira surgir, depois de 1798, Deus ele foi levantando homens e mulheres para ir restaurando suas verdades ao longo do tempo. Vamos ver algumas pessoas que Deus levantou para restaurar as verdades. Quero começar aqui com Pedro Valdo. Por volta ali do ano 1200, esse homem chamado Pedro Valdo, ele tinha um prazer pela Bíblia. E muitos o seguiram. Eles saíram dos grandes centros da Europa e acharam abrigo no norte da Itália, no sul da França. Eles começaram a se esconder em cavernas e no meio das montanhas, então, fizeram várias comunidades.
No meio das montanhas, em algumas grutas, eles se reuniam. E estas cavernas dos valdenses, que foram descobertas, ali há mesas de pedra, onde eles sentavam para copiar a Bíblia. Esse grupo, dirigido por Pedro Valdo, entendia que a Bíblia devia ser a nossa norma de fé e prática, que a autoridade da igreja não devia estar sobre a Bíblia. Então eles, com muito zelo, começaram a copiar a Bíblia. Os jovens foram desafiados. As mulheres faziam grandes roupas e eles pegavam essas porções da Bíblia, colocavam dentro das roupas, desciam das montanhas e iam para a cidade. Muitos ali iriam trabalhar, iam para o comércio, e quando eles encontravam alguém que estava sedento da salvação, os chamados valdenses entregavam parte da Bíblia para eles. Esse grupo teve um amor extraordinário pelas Escrituras. Deus usou esse movimento que veio de Pedro Valdo para levantar uma verdade. A verdade de que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Deus usou outras pessoas. Em 1400, um homem chamado John Hus. John Hus, ele entendia que a nossa obediência devia ser irrestritamente às Escrituras. Ele começou a dizer que nós não deveríamos obedecer os concílios, à igreja medieval romana. Nós deveríamos obedecer a palavra. Ele foi queimado. Mas enquanto ele estava queimando, ele disse assim: eu faço da minha obediência o meu lema. John Hus deu origem a um grupo, os hussitas, que prezavam pela obediência à palavra de Deus. Temos aí outra pessoa que foi levantada por Deus e teve um papel fundamental para restaurar as verdades de Deus. Sabe qual é o nome dele? Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um padre que começou a ver as incoerências da igreja romana. Deus levantou esse homem e ele, de forma muito corajosa, foi contra o sistema de indulgências. Ele escreveu 95 teses sobre as indulgências, pregou elas lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Através de Martinho Lutero, Deus estava fortalecendo o que hoje é a base do protestantismo. Os famosos 5 solas. Só a Bíblia, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. Martinho Lutero foi chamado por Deus para dizer que a salvação é totalmente pela graça, por meio da fé. Essa é uma verdade muito importante que tinha sido jogada por terra e Martinho Lutero recebeu essa iluminação de Deus para restaurar essa verdade. Perto de Martinho Lutero encontramos um outro homem, João Calvino. João Calvino, ele teve uma percepção de que os ideais da reforma promovidos por Lutero eram fundamentais, mas que nós não deveríamos apenas caminhar com estas reformas. Era necessário um crescimento em Cristo. João Calvino falou muito sobre o crescimento cristão, uma vida piedosa, através da oração. Deus mudaria o interior e produziria um crescimento na vida do Filho de Deus. Ele trouxe uma verdade muito importante, a verdade do crescimento em Cristo. Um outro homem que Deus chamou, um grupo, na verdade agora, os anabatistas, por volta ali de 1600, um grupo na Europa, olharam para os ideais da reforma, olharam para Calvino e viram que eles tinham certa razão, mas ao estudarem a Bíblia, perceberam que eles não concordavam com o que estava claro na Bíblia, o batismo por imersão. E este grupo, chamado de anabatistas, que deu origem aos batistas, começaram a batizar por imersão. E então se tornaram também um grupo importante que levantou a verdade sobre o batismo. Deus usou mais uma pessoa nesse cenário histórico, um homem conhecido, John Wesley.
John Wesley, que deu origem aos metodistas, focou a santidade. Nós não devemos viver como filhos de Deus aqui uma vida promíscua, devemos caminhar em santidade. Deus levantou ele com essa mensagem tão importante. E agora já, depois de todo esse período histórico, restaurando várias verdades importantes, Deus levanta um homem na América do Norte, chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele começou a pregar que Jesus iria voltar ali na sua época, por volta de 1840. Deixa eu contar um pouco mais de Guilherme Miller para você. Guilherme Miller, ele nasceu em 1782. Ele se tornou um oficial, foi depois promovido como um militar. E ele participou de uma guerra em 1814. Até então ele era muito cético. Embora tinha ali parentes evangélicos, Guilherme Miller não dava a mínima para a religião. Ele se dizia ser deísta, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas, mas abandonou. Só que quando ele foi para essa guerra em 1814, ele teve uma experiência muito impactante. Uma bomba caiu perto dele, mas ele não foi ferido. Então ele começou a pensar, olha, se eu não fui ferido numa guerra, uma bomba caiu ao meu lado, acho que Deus tem uma providência nisso. Nesse mesmo período, seu pai faleceu. Então ele voltou lá para New Hampshire, aonde a sua mãe morava numa fazenda, e passou a morar com sua mãe. E então começou a estudar a Bíblia. E estudou a Bíblia profundamente. Os anos de 1815 a 1817 foram anos de profundo estudo da palavra de Deus que Guilherme Miller teve. Estudou muito a Bíblia. E a profecia de Daniel dizia o seguinte, olha comigo esse texto. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando Deus deu as mensagens para Daniel, Deus falou assim, Daniel, encerra o livro. Estas profecias aqui são para o tempo do fim. No tempo do fim, muitos vão esquadrinhar, muitos vão estudar, e a ciência se multiplicará. Ou seja, o saber do entendimento da profecia ficará claro para as pessoas. Quando que começou o tempo do fim? 1798. A partir desse tempo, muitos começaram a estudar a Bíblia, incluindo Guilherme Miller. E ele começou ali, nesses 2 anos, a estudar intensamente. Ele descobriu coisas extraordinárias. Na época de Guilherme Miller, eles entendiam que o milênio aconteceria e depois Jesus iria voltar. Miller descobriu dentro da Bíblia que é o contrário, que Jesus vem e depois começa o milênio. Nós temos uma aula sobre o milênio aqui, essa foi uma descoberta de Guilherme Miller. Mas o que chamou a atenção dele foram as profecias de Daniel. Ele estudou as profecias de Daniel e viu que Jesus iria voltar. Lá na casa de Guilherme Miller, é possível você encontrar o ambiente que ele estudava e tem um quadro profético que circulou nos seus dias. Eu tive a alegria de estar ali. Esta é a escrivania de Guilherme Miller. Ele estudou ali com uma Bíblia e uma concordância e descobriu muitas mensagens. Aquele gráfico é o gráfico das profecias de Daniel. Ele estudou Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, com muita atenção. E quando ele se deparou com a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, lembra dessa profecia? Nós já estudamos ela aqui na aula, no nosso curso. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Ele entendeu que a purificação do santuário era a volta de Jesus. E Guilherme Miller, então, começou a pregar ali que Jesus iria voltar. Só que, na verdade, Miller, ele não queria partilhar o seu ensino com as pessoas. Deus teve que mostrar para ele que ele deveria ser um mensageiro. E depois de ter ficado com essas verdades por muito tempo para si, convicto do chamado de Deus, ele saiu para pregar estas verdades.
no ano de 1843, ele começou a pregar. Pregar muito. Olha que em 1843, ele se recuperou de uma enfermidade, pregou na Nova Inglaterra, toda aquela região, 85 vezes em 60 dias. E depois ele mesmo declarou: eu preguei cerca de 4.500 sermões num lapso de 12 anos, a pelo menos 500.000 pessoas. Alguns historiadores chegaram a caracterizar Guilherme Miller como o megafone de Deus, convicto de que Jesus voltaria. E em seus dias, ele passou a anunciar. Fez todos os cálculos da profecia. E ele chegou à conclusão que Jesus viria ali por volta de 1840, 1843. E ele foi pregando, pregando, pregando. Muitos se uniram a Guilherme Miller. E estes, então, que se uniram a ele, passaram a ser chamados de milleritas, aqueles que estavam aguardando a volta de Jesus. No ano de 1844, um homem chamado Samuel Snow, que abraçou o millerismo, ele foi mais específico em pontuar uma data. Ele fez todos os cálculos, esse movimento ficou chamado de o movimento do 7º dia do 10º mês. Ele chegou a dizer que o dia da purificação do santuário cairia naquele ano no dia 22 de outubro. Então, com essa data marcada, ele convenceu alguns milleritas. O próprio Guilherme Miller foi um pouco relutante, ele demorou para aceitar isso, mas ele e depois grande parte do movimento aceitou a ideia de Samuel Snow, de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Aqui está a foto de um periódico da época, e o título em letras garrafais: O Fim do Mundo, 22 de outubro de 1844. Uma imagem com a volta de Jesus e as explicações proféticas que Jesus voltaria naquele dia. Então todo o grupo millerita começou a anunciar: Jesus vai voltar. 22 de outubro de 1844 é a data. Lá na fazenda de Guilherme Miller tem um bosque muito bonito que desemboca numa rocha, uma pedra. Aqui está a imagem. Ela um pouco mais distante e aqui a rocha bem próxima. Conta-se que Guilherme Miller, com muitos milleritas, no dia 22 de outubro, foram até esta rocha. E eles chamaram aquela rocha de a Rocha da Ascensão, porque dali eles iriam ascender aos céus. Eles estavam na expectativa de que Jesus de fato voltaria. Começaram a cantar, esperar Jesus voltar. Mas você sabe o que aconteceu. Virou o dia e Jesus não voltou. O dia 22 de outubro foi o dia da expectativa. O dia seguinte, 23 de outubro, foi o dia do desapontamento. Um millerita que estava ali, chamado Irã Edson, registra a sua angústia. Ele diz assim: nossas mais ternas esperanças e expectativas foram arruinadas, e um espírito de pranto tomou conta de nós de uma forma que eu jamais havia experimentado. A dor da perda de todos os amigos terrestres não se compara à dor que sentimos. Choramos e choramos até o alvorecer. Irã Edson era um dos milhares de milleritas que estavam esperando Jesus voltar. Você viu as palavras dele? Fortes, né? A perda de todos os amigos terrestres não se compara à dor que sentimos naquele momento. Quando deu meia-noite e Jesus não voltou, eles começaram a chorar até o amanhecer. Um grande desapontamento. Mas sabe o que eu quero te mostrar agora? Preste muita atenção, isso aqui é fabuloso. Esse desapontamento que o grupo millerita viveu faz parte de uma profecia bíblica. É isso mesmo. Apocalipse capítulo 10 anuncia que o grupo millerita viveria um desapontamento. Nós vamos ler então agora alguns textos dessa profecia fascinante do capítulo 10 do Apocalipse. Olha comigo. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem,
com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. O apóstolo João, ele tem uma visão agora, ele vê um anjo forte. Este anjo tem as mesmas características da imagem de Jesus apresentada no Apocalipse capítulo 1. E ele está com um livrinho na mão, mas um livrinho que? Aberto. Lembra que nós vimos que Deus disse para Daniel, Daniel, cerra as palavras, encerra, estas profecias são para o tempo do fim. O livro de Daniel era um livro selado. Ele só seria entendido no tempo do fim. Agora João, ele está vendo um anjo com um livrinho aberto. No tempo do fim, isso é um símbolo que no tempo do fim as profecias de Daniel seriam estudadas e muitos entenderiam estas profecias. Então, esse livrinho na mão do anjo é uma referência às profecias de Daniel que seriam entendidas no tempo do fim. Vamos avançar aqui na leitura do capítulo 10. A voz que ouvi do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhes que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. João tem uma experiência inédita. O anjo diz assim, pega aqui o livrinho e come o livro. Na boca vai ser doce, como mel, mas no estômago vai ser amargo. Ou seja, no final dos tempos, um grupo iria estudar as profecias de Daniel. E eles passariam por uma experiência doce na boca, mas amarga no estômago. Por que doce? Os mileritas anunciaram que Jesus iria voltar. Pergunto para você, essa é uma boa notícia, sim ou não? Claro que é. A mensagem da volta de Jesus é a mensagem mais doce, mais maravilhosa que existe. Os mileritas, ao entender as profecias de Daniel, iriam anunciar para o mundo que Jesus iria voltar. Eles teriam uma experiência doce na boca, mas isso iria ser seguido de um grande desapontamento. A mensagem doce se tornaria amarga. Foi exatamente o que o grupo milerita presenciou. Depois que Guilherme Miller anunciou que Jesus ia voltar, e o grupo milerita chegou à conclusão que seria dia 22 de outubro, e Jesus não voltou, como vimos na declaração de Irã Edson, foi a maior decepção que eles podiam ter. A mensagem doce se tornou amarga. Então, Apocalipse capítulo 10 se cumpre no movimento milerita. Mas o mais importante, sabe o que é? É o que vem depois disso. Depois do desapontamento, depois do amargo no estômago. É o verso 11 do capítulo 10. Preste bem atenção nesse texto. Olha comigo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois do desapontamento, Deus disse, é necessário que ainda profetizes. Ou seja, o desapontamento não seria o fim, mas na verdade, o grupo que passaria por esse desapontamento seria agora o grupo que Deus usaria para pregar a verdade em todo o mundo. Em outras palavras, aqui nós temos no capítulo 10 a segunda característica da igreja verdadeira. A igreja verdadeira surge após o cumprimento profético do grande desapontamento. Você entendeu? Deus tem um povo. Esse povo surge depois do período de perseguição papal. Esse povo surge depois do desapontamento predito em Apocalipse 10. E isso ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Agora, esse grupo que passou pelo desapontamento, o que aconteceu?
Na verdade, ele foi totalmente dividido. Depois do desapontamento, algumas pessoas tiveram opiniões diferentes. 3 correntes surgiram. A primeira, aqueles que achavam que a data era certo, mas o evento também era certo. Esse grupo dizia assim: nós acertamos na data e no evento. A data era 22 de outubro mesmo, o evento era a volta de Jesus mesmo. Só que Jesus não voltou nas nuvens do céu. Ele voltou de forma espiritual e entrou nos nossos corações. Então esse grupo manteve a posição, data certa e evento certo. Eles meio que simbolizaram a vinda de Jesus, dizendo que não foi literal, foi uma vinda onde Cristo entrou no coração. Esse grupo acabou se perdendo em vários fanatismos, porque eles diziam: se Cristo já voltou, agora a gente está próximo do reino. Para entrar no reino temos que ser como crianças. Começaram a fazer interpretações muito estranhas, começaram a viver como crianças, alguns pararam de trabalhar. Foi terrível. Fanatismo se originou desta corrente. O segundo grupo dizia que a data era errada, mas o evento estava certo. Então eles disseram: Jesus vai voltar. Não temos dúvida do evento, o evento está certo. A data que foi errada, vamos recalcular. Vamos ir para as profecias de novo e ver a data. E eles então acabaram fazendo novos cálculos, marcando novas datas e infelizmente passaram por outros desapontamentos. Agora o terceiro grupo chegou à conclusão de que a data estava certa, mas o evento estava errado. Esse grupo se originou principalmente por um homem chamado Irã Edson, aquele que eu acabei de ler o texto, que passou pela amargura do desapontamento. Ele estava tentando entender o que aconteceu. E ele estava no milharal, e ele foi impressionado por Deus. Ele teve uma visão e ele viu que, na verdade, Jesus estava passando do santo para o santíssimo para purificar o santuário celestial. Ele compartilhou essa verdade com outro homem chamado Crozier. E eles estudaram a mensagem do santuário. E eles chegaram a uma conclusão. Acertamos na data, mas nós erramos no evento. A profecia de Daniel 8,14, olha lá: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Não é que Jesus iria voltar à terra. É que nessa data, em 1844, Jesus começou a purificação do santuário celestial. Jesus começou o juízo investigativo. Então a conclusão desse grupo foi: a data está certa, o evento que está errado. A purificação do santuário não é a volta de Jesus, é a obra de purificação do santuário no céu, é o juízo investigativo que ocorreria no céu. Então esse grupo, o grupo dos adventistas, que de forma fiel continuaram nas Escrituras, descobriram mais uma verdade. Lembra que o diabo jogou as verdades por terra? Deus foi usando várias pessoas para levantar as verdades? Agora Deus usa esse grupo para levantar outra verdade. A verdade do santuário. Então o grupo adventistas continua crendo que Jesus vai voltar, mas eles também tiveram a mensagem do santuário. Agora veja, vamos para a terceira característica da igreja verdadeira. A Bíblia diz que a igreja verdadeira receberia o dom de profecia no tempo do fim. Vamos ler 2 textos. Um de Atos, capítulo 2, verso 17, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha, a profecia seria a marca dos últimos dias. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Esse é o sermão de Pedro citando Joel capítulo 2, de que nos últimos dias a igreja verdadeira receberia o dom de profecia. E vamos para Apocalipse de novo. Lembra que Apocalipse 12 a gente está numa sequência desse capítulo? E lá no final do capítulo 12, tem uma marca da igreja verdadeira. Irou-se o dragão contra a mulher, lembra, o diabo ficou bravo contra a igreja, foi pelejar com os descendentes da mulher, o povo de Deus no tempo do fim,
E agora aqui diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz que é o dom de profecia. Então Deus prometeu o dom de profecia para conduzir o povo remanescente até o fim, a igreja verdadeira até o fim. Joel disse isso, Pedro confirmou a mensagem de Joel, e agora aqui em Apocalipse 12 é muito claro que o diabo está bravo, irado com a igreja verdadeira, porque ela tem o dom de profecia. E nós estudamos na última aula sobre o dom de profecia. Nós vimos que uma mulher chamada Ellen Gold Harmon, que depois casou com Tiago White, passou a ser chamada Ellen White. Essa mulher recebeu o autêntico dom de profecia. Ela participou ali do grande desapontamento de 1844. O desapontamento foi em 22 de outubro. Em dezembro, quando ela ainda tinha 17 anos de idade, Deus deu sua primeira visão para essa jovem. Ellen Gold White passou a ser então uma mulher escolhida como um instrumento de Deus, que recebeu esse dom, o dom de profecia, e ela pôde então conduzir esse grupo dos adventistas de forma coesa. Então veja, no nosso quadro aqui, que depois do cumprimento de Apocalipse 10, o grupo adventista ressalta a mensagem do santuário e recebe o dom de profecia através de Ellen White. Agora, a quarta característica da igreja verdadeira. Olha comigo, é uma característica muito importante. E ela está no mesmo texto do anterior. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher, pelejou contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A quarta característica da igreja verdadeira é que essa igreja observa todos os mandamentos de Deus. O diabo está irado com essa igreja, porque esse grupo levantou outra verdade que foi jogada por terra. Lembra que o chifre pequeno mudou a lei de Deus? Tirou o segundo mandamento, e depois o quarto mandamento foi alterado do sábado para o domingo? A verdade de Deus foi jogada por terra, a lei de Deus foi mudada. Mas o povo de Deus no tempo do fim, a igreja verdadeira, iria restaurar esta verdade. Veja que ao longo da história Deus vai dando oportunidade de homens e mulheres levantarem várias verdades. Pedro Valdo, depois nós vimos ali John Huss, Lutero, João Calvino, os anabatistas, John Wesley, Guilherme Miller. Mas é esse grupo que passa pelo desapontamento, que levanta a mensagem do santuário, que tem o dom de profecia, é esse grupo que vai levantar outra verdade, a verdade da observância da lei de Deus. Como que começou isso naquele grupo? Através deste homem aqui. Esse homem da esquerda é chamado José Bates. José Bates era um marinheiro que abraçou o movimento milerita, passou também pelo desapontamento, mas continuou firme nesse grupo adventistas, aguardando a volta de Jesus. Ele entendeu a mensagem do santuário e ele teve um conhecimento fabuloso através de um outro grupo que se reunia numa pequena cidade. Ele conheceu a mensagem do sábado. Ele voltou encantado e começou a estudar o sábado na Bíblia. E ele viu que o sábado deve ser observado hoje. Escreveu um livreto chamado O Sábado Perpétuo. E ele então levou esse livreto para o casal White, Ellen e Tiago White, e deu para eles. Falou, olha, nós precisamos guardar o sábado. Ellen e Tiago White pegaram um livro e começaram a estudar. E depois de todo esse grupo chegar pela razão e pela bênção de Deus, na compreensão de que o sábado é de fato o dia do Senhor, Deus deu uma visão para Ellen White. Ela já tinha o dom profético, né? E Deus deu uma visão. O que ela viu? Ela viu os 10 mandamentos. E o quarto mandamento foi iluminado. Uma luz estava sobre esse mandamento.
ela entendeu que Deus estava chamando o movimento ali para restaurar uma verdade que tinha sido lançado por terra. Então esse grupo, eles agora restauram esta importante verdade, que o sábado é um mandamento do Senhor. Olha então o quadro comigo. O grupo adventista levanta a verdade do santuário, recebe o dom de profecia através de Ellen White. Juntos eles entendem a mensagem do sábado. E esse grupo então unido, totalmente baseado nas Escrituras, continuam firmes. Esse grupo vai crescendo, se estruturando, até que chega um momento que eles precisam se organizar, dar nome a esse movimento e instituir, de fato, esse movimento como uma igreja. Olha o quadro. Isso aconteceu em 1863. Nessa data, 1863, eles então colocaram o nome do movimento de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nome da igreja já faz referência a dois grandes eventos. Eles eram adventistas, eles vieram do movimento que aguardava o advento de Cristo, e eles preservaram esse nome. Mas eles acrescentaram o sétimo dia. Por quê? Porque eles entendem que a lei de Deus continua vigente. E o quarto mandamento, a observância do sétimo dia, ainda deve ser obedecida por todos nós. Então, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja se originou em 1863. E outras verdades ainda foram levantadas por essa igreja. Olha aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia retomou o ensino bíblico da mortalidade da alma. Nós já temos uma aula aqui no curso. Essa igreja retomou a importância das leis de saúde estabelecidas por Deus. E essa igreja passou a fundamentar as suas crenças nas verdades que Deus já tinha levantado através de homens, mas naquele período específico, por volta de 1840, as demais verdades. Então, o que quer a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Olha o quadro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita naquele ensino dos valdenses de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita no que John Huss dizia, que precisamos obedecer mais a Deus do que ao homem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê naquilo que Lutero ensinou, que somos salvos somente pela graça de Deus, e está alicerçada nos 5 solas também da Reforma Protestante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no ensino calvinista sobre o crescimento cristão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no batismo por imersão ensinado pelos batistas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê na santidade ensinada pelos metodistas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê na volta de Jesus ensinado pelos mileritas. Mas ela tem algumas crenças fundamentais. A Igreja Adventista crê na doutrina do santuário, no dom de profecia manifestado em Ellen White, na observância do sábado, na mortalidade da alma e na reforma de saúde apontada nas Escrituras. Você está percebendo? Deus ele não revelou a verdade de forma absoluta a uma pessoa. Deus foi levantando vários. E lá no tempo do fim, como cumprimento de Apocalipse 10, ele levanta um movimento. E esse movimento pega todas as verdades levantadas e com oração, através do estudo da Bíblia, descobrem outras verdades que tinham sido lançadas por terra e essas verdades são restauradas. Esse movimento é organizado, esse movimento tem nome, essa igreja tem nome e é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora a última característica, a quinta. A igreja verdadeira, ela tem uma mensagem profética para todo mundo. Olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse movimento que vem do desapontamento, ele tem uma mensagem mundial. E Apocalipse 14 dá o conteúdo dessa mensagem.
Apocalipse 14 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela prega as mensagens angélicas de Apocalipse 14. São 3 mensagens. Olha o quadro. A primeira mensagem é um aviso sobre o juízo, que agora estamos tendo um juízo no céu. A Igreja Adventista é exclusiva nessa doutrina. A Igreja Adventista prega a segunda mensagem angélica, a queda de Babilônia e a volta de Jesus. E a terceira mensagem angélica é um aviso sobre a verdadeira adoração e a obediência aos mandamentos de Deus. Apocalipse 14 faz parte das mensagens que a igreja verdadeira pregaria em todo o mundo. Então a igreja verdadeira não tem uma ênfase nos dons espirituais, no falar em línguas. A igreja verdadeira não tem o seu discurso na teologia da prosperidade. A igreja verdadeira tem uma mensagem profética para o tempo do fim, que começou um juízo no céu, que Jesus vai voltar, que os mandamentos precisam ser obedecidos. São estas justamente as mensagens que a Igreja Adventista prega em todo o mundo. Essa igreja devia ter um caráter mundial. E eu quero rapidinho aqui apresentar para você um quadro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, nós temos representações em todos os continentes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a sua sede lá nos Estados Unidos, e outras sedes administrativas estão espalhadas ao redor do mundo para conduzir este movimento organizado. A Igreja Adventista hoje está em 213 países e tem 21 milhões de membros. A Igreja Adventista hoje mantém 59 editoras, 23 indústrias de alimentos, 8.540 escolas, universidades, 681 hospitais. Essa igreja mundial está pregando as 3 mensagens de Apocalipse 14. E o Evangelho tem ido para todos os lados. Vamos recapitular? Quais as 5 características da igreja verdadeira? Vamos lá? Primeira, a igreja verdadeira surge no tempo do fim. Segundo, a igreja verdadeira surge após o cumprimento profético do grande desapontamento. Terceiro, a igreja verdadeira tem o dom de profecia. Quarto, a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. 5, a igreja verdadeira tem uma mensagem profética de alcance mundial. Querido amigo, preste atenção no que eu vou te dizer. A igreja que cumpre todas essas características é essa aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês viram lá na introdução várias igrejas que eu mostrei, né? Dezenas e dezenas de placas de igreja. Cada igreja pode ter uma verdade da palavra de Deus. Como vimos, os luteranos trouxeram de Lutero a salvação pela graça, os presbiterianos trouxeram da igreja de Calvino o crescimento cristão, os metodistas trouxeram de John Wesley a santificação. Várias igrejas mantêm doutrinas verdadeiras, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi o movimento que Deus originou, que cumpriu-se na profecia bíblica, que juntou todas essas verdades, que restaurou outras verdades. Porque o diabo, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, verso 17, está irado com a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Quais dessas igrejas que nós mostramos na primeira página do slide guardam todos os mandamentos de Deus? Qual igreja guarda o sábado? E se você ainda não tem a correta compreensão dos mandamentos, da lei de Deus e do sábado, nós temos as aulas aqui no curso. Assistam. Deus chamou esse povo para restaurar as verdades. Meu querido amigo, eu sei que você está aqui com um objetivo sincero de conhecer a vontade de Deus, o caminho de Deus e o povo de Deus. E hoje Deus falou com você. Deus está te chamando para fazer parte desse movimento. Nós não cremos que só os adventistas serão salvos, obviamente não.
Deus tem pessoas sinceras que estão em todos os cantos. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, Ele vai nos conduzir em toda a verdade. Deus te apresentou verdades e você abraçou essas verdades. Mas agora você está vendo uma verdade maior. Você está sendo chamado por Deus para abraçar esse movimento profético que restaurou todas as verdades que tinham sido jogadas por terra. Deus está chamando você para fazer parte desse movimento. Deus está chamando você para ser um adventista do sétimo dia. Eu louvo a Deus porque hoje eu faço parte dessa igreja, eu sou o pastor dessa igreja. Você quer ser um adventista do sétimo dia? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o meu e-mail. E eu vou pedir para você me mandar um e-mail. Se você quer dar um passo de coragem, de fé e abraçar esse movimento profético, fazer parte do povo de Deus no tempo do fim, pegue o meu e-mail na descrição desse vídeo e me escreva. Vai ser um prazer, uma alegria poder te conduzir a essa família que aguarda a volta de Jesus. Que Deus te abençoe muito, que você seja fortalecido por Deus e dê o seu passo de fé agora, fazendo parte da igreja profética verdadeira dos últimos dias dessa história. Um grande abraço, que Deus te abençoe.